Olha, vamos direto ao ponto. Na semana passada, o mercado de criptoativos não teve só uma queda. Ele foi pulverizado. A gente acabou de presenciar o maior evento de liquidação da história das criptomoedas. E assim, à primeira vista parece um desastre total, né? Mas quando a gente começa a cavar um pouco mais fundo, a olhar quem vendeu, quem comprou, como o sistema aguentou o tranco, a história muda de figura. Começa a parecer menos um colapso e muito mais um reset controlado. A grande pergunta é, foi um acidente ou foi algo planejado? É isso que a gente vai desvendar agora. Para ter uma ideia da escala, vamos começar com esse número aqui. 19,3 bilhões de dólares. Essa foi a grana total de posições alavancadas que foram simplesmente liquidadas. Basicamente são apostas feitas com dinheiro emprestado, e esse valor é o maior da história, superando qualquer outro evento por uma margem assim, absurda. E o impacto disso no mercado? 380 bilhões de dólares em valor de mercado que evaporaram, sumiram em questão de horas. A velocidade com que essa quantia foi apagada dos gráficos foi uma coisa de louco. Mas sabe, por trás desses números gigantescos tem o custo humano. 1.600.000 traders tiveram suas contas completamente zeradas. A internet foi inundada com histórias de gente que perdeu tudo, desde alguns milhares até dezenas de milhões de dólares. Tudo aconteceu numa sexta-feira completamente caótica. Em questão de minutos, o Bitcoin despencou e arrastou tudo junto. Muitas altcoins chegaram a perder mais da metade do seu valor. Foi uma verdadeira carnificina. Agora, a história oficial, aquela que a gente viu na maioria das notícias, aponta para um gatilho geopolítico. Sabe, uma narrativa bem simples de causa e efeito, que, à primeira vista, parece fazer todo o sentido. E o desenrolar da história foi rápido. Primeiro, a China anuncia que vai controlar a exportação de metais de terras raras, que são essenciais para chips de inteligência artificial, carros elétricos, tudo. Aí a notícia se espalha nos mercados financeiros com um tom bem alarmista. Então, 26 horas depois, vem o post do Trump. Uma única postagem. O efeito foi imediato e devastador. Em menos de meia hora, o Bitcoin já tinha caído 17 mil dólares, levando o mercado inteiro para o buraco. Mas é exatamente aqui que a história começa a ficar esquisita. Começaram a surgir evidências que complicam bastante essa narrativa oficial. Elas sugerem que talvez isso não tenha sido só pânico, mas sim algo executado com uma precisão assim assustadora. O ponto crucial aqui é o timing. Presta atenção. O mercado cripto começou a vender forte às 9h30 da manhã. O post do Trump só foi publicado às 10h30. Ou seja, os grandes players, as famosas baleias, não estavam reagindo a uma notícia. Eles estavam se posicionando uma hora antes dela ser pública. E não para por aí. Às 4h30 da tarde, um vendedor gigante iniciou a cascata de liquidações e minutos depois foi lá e dobrou a aposta. E essa é a pergunta de 1 milhão de dólares, ou melhor, de 380 bilhões de dólares. Como é que o mercado poderia antecipar uma notícia que ainda não era pública? A resposta mais provável, né? Alguém sabia o que estava por vir. E isso nos leva a este número aqui que é inacreditável: 192 milhões de dólares. Esse foi o lucro de um único trader, ou talvez um grupo, numa corretora descentralizada chamada Hyperliquid. E o mais bizarro, as contas usadas para essa operação eram novas, criadas naquela mesmíssima manhã. O timing foi perfeito demais para ser sua sorte. Uma análise da Coalesce Leather reforça exatamente essa teoria. A citação é bem clara. Isso foi planejado. Quando a gente junta as peças, a notícia dos metais raros, o atraso no post do Trump e as vendas antecipadas, um padrão começa a surgir e não parece nada acidental. Depois que o gatilho foi disparado, o que aconteceu foi uma reação em cadeia violenta, quase mecânica. Não era gente em pânico, eram algoritmos executando ordens. Essa cascata começou com gente de dentro se posicionando. O gatilho público, o post, deu a desculpa perfeita para começar a venda. E a partir daí, os algoritmos assumiram o controle, iniciando uma limpeza de alavancagem em uma escala nunca antes vista. Isso levou à liquidação em massa que, por sua vez, causou falhas em toda a infraestrutura, com corretoras travando e dados de preço ficando totalmente malucos. E o que é mais curioso aqui é a precisão cirúrgica do ataque. As piores quedas se concentraram em 3 ativos bem específicos: a stablecoin USDE, que perdeu sua paridade com o dólar, e 2 derivativos, o WBT e o BNSOL, que simplesmente desabaram. Qual é a coincidência aqui? Esses 3 tokens tinham uma atualização de preço agendada para dali a alguns dias. Alguém parece ter explorado essa janela de vulnerabilidade de forma brilhante.
Isso tudo nos leva a uma nova perspectiva. E se isso não foi uma história de destruição, mas sim a história de um reset deliberado de todo o sistema? Uma limpeza forçada para prepará-lo para a próxima fase. É só olhar este gráfico para entender a dimensão da coisa. A liquidação de 19,3 bilhões de dólares faz o colapso da FTX, com seus 2 bilhões, e o crash da Covid, com 1,2 bilhão, parecerem fichinha. Foi um evento 9 vezes maior que o da FTX. É outra categoria de evento. Então, qual a diferença real entre um colapso e um reset? Pensa assim, num colapso, tudo quebra. Protocolos falham, corretoras vão à falência, o estrago é permanente e a recuperação é lenta, dolorosa. Agora, num reset, como o que parece ter acontecido, a infraestrutura central aguenta o tranco. Nenhum protocolo importante deu calote, nenhuma corretora grande quebrou. Foi uma limpeza, uma faxina mecânica de alavancagem que, no fim, deixou o sistema mais forte. Resumindo a ópera, apesar de todo o caos, o resultado final foi um sistema mais limpo, mais forte e com mais liquidez. O mercado passou pelo maior teste de estresse da sua história e, de forma surpreendente, sobreviveu sem nenhum dano estrutural permanente. Ok, agora que o sistema foi reiniciado, a pergunta é bem simples. Para onde o dinheiro vai agora? E os primeiros sinais dessa rotação de capital já começaram a aparecer. E aí veio a grande reviravolta. Apenas 2 dias depois de causar um pânico global, o Trump voltou atrás. Postou um "não se preocupem com a China". A mensagem de Washington foi bem clara. A briga acabou. E o mercado reagiu na hora, recuperando 550 bilhões de dólares. E o primeiro sinal de para onde o dinheiro estava indo foi nítido. Direto para o ecossistema da BNB. Essa citação do Raul Pal resume perfeitamente a visão de longo prazo. Para quem investe sem alavancagem, quedas como essa são vistas como oportunidades, não como o fim do mundo. É um lembrete de que, se a tendência de digitalização continua, todo o resto é só barulho de curto prazo. E isso nos deixa com uma última pergunta, que dá o que pensar. Esse episódio todo, do post sobre tarifas até essa limpeza de alavancagem, vai ser estudado por anos. O sistema se reiniciou em 72 horas. A questão que fica é, esses eventos de limpeza violenta são uma falha, um bug que precisa ser corrigido? Ou será que eles são, agora, uma característica, uma feature de um mercado financeiro que opera 24 horas por dia, de forma global e totalmente algorítmica? Fica aí a reflexão.